Eu nunca tive vontade de ser naming partner do escritório, para ser bem sincera. Eu nunca tive vontade de ser empreendedor do escritório e de cuidar do dia a dia do escritório. Eu gosto de ser advogada. A minha parada é ser advogada. E aí teve uma briga societária horrorosa e eu falei, cara, eu quero ficar sozinha. Peguei minha equipe inteira e falei, bom, eu quero ficar sozinha. Só que eu fiquei um mês lá, eu falei, não tenho condição de ter uma boutique a essa altura do campeonato de contencioso. Porque a minha prática é ampla, é multidisciplinar. E hoje eu posso dizer que eu realmente acertei, porque eu sempre fui muito autêntica nas minhas escolhas. Eu sempre soube o que eu queria. E o que eu não queria. E nunca deixei de falar o que eu queria e o que eu não queria. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Direito de Resposta. Hoje recebendo um ícone e uma referência da área de recuperação judicial, Laura Boumachard. Laura, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Renato. Obrigada. Nós que agradecemos, vai ser um bate-papo muito legal. Agradecer também aos nossos patrocinadores, a Loft, eficiência para advogados e redução de custos, e Barbearia Corleone, há 11 anos atendendo homens de maneira clássica. Obrigado aos nossos patrocinadores, obrigado, Laura. A gente aqui começa sempre com a pergunta clássica sobre planejamento de carreira. Você tem uma carreira sólida, você é referência na tua área, você passou por escritórios pequenos, médios, grandes, chegou até o teu escritório, né? Hoje você é sócia do Dias Carneiro. Essa trajetória, ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Imagina, zero planejada, Renato, zero. Meus objetivos eram tantos aos 16, 17 anos, 18. Eu queria ser atriz, queria ser cantora, pensei em ser veterinária. Até o momento que eu resolvi que eu ia ser arqueóloga. Né? Arqueóloga? Arqueóloga. Eu falei, vou ser arqueóloga, vou catar múmia no Egito. Aí meu pai virou para mim e falou assim, veja, minha filha, arqueóloga já é uma profissão difícil. Catar múmia no Egito, você vai ter que ser a melhor arqueóloga do mundo. E, tipo assim, aqui você não vai ganhar dinheiro com essa profissão, acho melhor você escolher uma outra coisa. E era uma época muito difícil na minha vida, que meu pai tinha falido, né? Ele estava falido, eu saía, eu estudava em colégio tradicional, onde muitas pessoas, né, não iam fazer vestibular. Era uma outra época, né? Falei, bom, então, eu sempre, como tive um impulso muito grande para autonomia, eu falei, bom, eu preciso de alguma coisa que me dê dinheiro, que me dê autonomia e independência, né, na vida. E aí, na hora H lá, né, preenchendo lá o papel do vestibular, eu falei, tá aí, acho que eu vou fazer direito. E coloquei direito, fiz direito e fui completamente apaixonada pela carreira, entendeu? Tive uma sorte tremenda, porque você vê tantas pessoas que fazem faculdades e depois tem que voltar atrás e resolvem fazer outra e não se encontram. Eu me encontrei, eu fiquei embevecida com esse mundo, entendeu? Do direito, fui estagiar logo no segundo período com o Alfredo Boumachard, né? Que era meu primo, especializadérrimo em concordato e falência na época da Lei 7661, e lá eu vi que o que eu queria fazer pro resto da minha vida era ser advogada de contencioso, entendeu? Ser uma advogada, o que a gente chama de um litigator, entendeu? Eu sou puramente isso, entendeu? Fiquei completamente apaixonada pela carreira. Que bacana, e olha como as coisas são, né? Porque é normal, né? Com 16, 17 anos a gente não tem ideia do que vai fazer, é muito raro alguém que sabe, que tá certeiro ali na decisão. Você pensou em várias coisas e na hora de marcar, você marcou, vamos fazer direito. E olha como deu certo. E depois você entra no escritório do teu primo, numa área, enfim, que ele atendia ali de concordato, que depois viria a ser recuperação judicial. Você sabia que era essa área ou você acabou caindo, falou, eu vou trabalhar com meu primo e se apaixonou pelo que ele fazia? Eu não sabia nada, eu nem sabia o que era concordata, falência, eu estava no primeiro período da faculdade e eu precisava ganhar algum dinheiro já nessa época, entendeu? Então eu simplesmente falei, meu pai falou, vai trabalhar com o Alfredinho, chamava ele de Alfredinho, né? É primo de primeiro grau do meu pai e meu primo de segundo. E aí eu fui. Eu não entendia nada. Imagina, você está no segundo período da faculdade, você está tendo introdução à ciência do direito ainda, você ainda não tem nem aula de processo civil, e caí ali. Foi ali, eu fiquei completamente embevecida pelo trabalho. Aprendi muita coisa com o Alfredo, porque ele era um advogado também muito combativo, de fórum. Eu me lembro que ele falava para mim, Laura, o que você está fazendo no escritório? Eu falei, estou aqui trabalhando. Ele, você tem que estar no fórum. Advogado de contencioso tem que estar com a barriga no balcão.
Então eu virei uma advogada de chão de fora, igual o trabalhador de chão de fábrica. Eu virei uma advogada de chão de fora, eu aprendi muito com ele, foi fantástico. E comecei a aprender, a entender muito de processo civil, entendeu? Muito de direito civil, porque a matéria, apesar de na época ser a Lei 7661, que era bem mais reduzido o escopo, né, da pessoa que trabalha com insolvência, porque você não tinha M&A, distressed M&A, você só credores quirografários que faziam parte do processo, mas é um processo de contencioso no final do dia. É um contencioso. Então foi ali que eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser, e tinha uma paixão enlouquecida. Aquilo ali pra mim virou uma cachaça. Isso é muito legal, porque primeiro você acertou na faculdade, já não é fácil. Depois de cara você acertou na área, né, em que você viria a ser uma das maiores referências do país, e os prêmios falam por si só. E olha que interessante, né? E eu concordo com o teu primo, né? Eu sempre ouvi muito isso, porque eu comecei também na área do contencioso. Barriga no balcão. Você tem que estar o tempo inteiro lá. Ainda mais nesses tempos atuais, em que tudo é digital, tecnológico, tem que estar lá, né? O juiz está no fórum, tem que despachar, tem que contatar, tem que ir pedir os processos, os autos. Então, é muito interessante você passar essa percepção, que é uma coisa que já vem lá de trás. Trabalhou no escritório do seu primo, né? Primeiro família, depois no escritório mais boutique. De lá você migra para o BMA. Muda completamente. Estrutura muito maior. Escritório full service, né? Ainda cresceu mais ao longo dos anos. Como é que foi essa mudança, essa transição? Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que você fez para se adaptar? Bom, estava para passar a 11.101, né, que alteraria completamente o regime de insolvência no Brasil, né, em substituição a 7661, e eu conhecia várias pessoas que trabalhavam no BMA, e conhecia o Chico numa oportunidade. Ele falou, Bumachar, você tem que trabalhar lá, você tem que ir para lá. E eu sempre, aquele negócio que eu te falei, aquele meu impulso para autonomia, que sempre foi uma coisa que me guiou muito. Eu falei, cara, eu não quero trabalhar com família. Mas foi uma coisa extremamente doída para mim, depois que eu me formei, eu estava formada há um ano, eu comecei, lembra, no segundo período, eu chegar e falar dentro do escritório, tanto que teve praticamente uma ruptura familiar, né? Foi o dramático, Natal, enfim, essas coisas todas. Me falar que eu ia embora e que eu ia trabalhar no Barbosa Musnick Aragão. E eu não pude ter feito coisa melhor na minha vida, entendeu? Eu fui para um lugar, eu fiquei completamente enlouquecida quando eu entrei ali naquele mundo, porque eu tinha todas as áreas, eu conseguia exercer minha carreira de forma multidisciplinar. Eu tinha professores incríveis. Porque como eu era a única pessoa que fazia recuperação judicial e falência, eu fui lá para ajudar a montar a área, né? Depois da 11.101, eu trabalhava com Plínio, com Chico Musnick e com Paulo Aragão. Eu fui uma sortuda na vida. Fora as amizades que eu fiz dentro daquele escritório, eu fiz agora 50 anos, dei uma festa, né? Você foi convidado e tudo, mas se você pegasse ali, metade da festa era Barbosa Musnick Aragão. Fiz grandes amizades, foi um escritório fantástico, e lá eu aprendi a negociar, entendeu? A ser uma advogada de verdade lá dentro, entendeu? Em todas as áreas, reuniões com grandes advogados, grandes corporações. E aí eu falei, cara, agora eu tô entregue aqui, não tem mais jeito, eu sou advogada mesmo, entendeu? Foi muito, muito bom. Mas foi uma estrutura, quando eu entrei ali, eu falei, gente, isso aqui é outro nível, né? Outra coisa, né? Mas foi incrível. Também tem maior carinho. E, obviamente, sem perder as minhas raízes, que foi no Bumachar Advogados Associados, que até hoje existe, né? Só que era uma boutique. Não, sem dúvida, é um passo importante, né? O início, ele é bastante relevante. Mas você migra de uma estrutura, familiar, boutique, para um escritório enorme, né? Onde você teve a oportunidade de trabalhar com os 3 fundadores, e para estruturar uma área quase que do zero, de uma lei que estava mudando, né? Então, assim, tinha muita coisa rolando ao mesmo tempo. A estrutura era diferente, a cultura era diferente, as pessoas eram diferentes, várias áreas. Você montando uma área, como foi essa experiência como associada ainda, de estruturar e montar uma área que inclusive te trouxe prêmios, né, de diversas publicações, ainda como associado, que é super raro, porque normalmente é o sócio, né, que acaba ganhando essas premiações. Como é que foi essa experiência de montar quase que do zero? Foi o máximo, foi maravilhoso, porque eu tinha que entender logo que eu entrei. Entrou a recuperação judicial da Varig, que foi a primeira recuperação com base na 11.101. E a gente advogava lá no BMA para o principal credor, né? Era o principal credor num processo que estava todo mundo conhecendo, entendeu? E aí eu tinha que fazer contratações. E a verdade é que quando você muda completamente uma lei, assim, você coloca ela para funcionar,
ninguém sabe o que vai ser. Por quê? Porque quem decide é o judiciário. Enquanto as coisas não chegam no STJ, ninguém sabe. Então foi fantástico, foi um aprendizado para mim assim, maravilhoso de como lidar com pessoas. Foi a primeira vez que eu tive uma equipe na minha vida, e muito nova, tá? Muito nova. Eu tinha 2 anos de formado, 2 ou 3 anos de formado. Eu tive uma equipe. Foi a primeira vez que eu aprendi e entendi o quão importante é você ter o foco no seu cliente, você saber que você está ali para fazer pelo seu cliente, entendeu? Você presta um serviço para um terceiro. E fui aprendendo junto com as pessoas também. Foi fantástico. Foi uma experiência fantástica. Eu sou extremamente grata ao Barbosa Musnick por isso, entendeu? Barbosa Musnick Aragão, BMA. Por isso e pelos 3 também, por terem confiado em mim e terem me deixado fazer, porque eles me deixaram fazer e foi um sucesso total, não foi à toa. Depois terminamos fazendo a recuperação judicial da Varig Log, participávamos em todas as grandes recuperações judiciais também por grandes credores, enfim, vários processos, vendas. Primeiro, uma grande venda de distressed no âmbito da recuperação judicial da Parmalat. Eu aprendi muito ali, muito. Ali, para mim, foi uma escola. Isso é legal, porque quando você dá autonomia, né, que eu brinco de jogar os leões, a pessoa tem que se virar, né? E você agarrou essa oportunidade, estruturou a área, cresceu a área, né? E participou de diversas recuperações judiciais absolutamente relevantes. A gente vai falar sobre as várias recuperações que você participou ao longo da sua carreira. E que, naturalmente, pelo bom trabalho, te trouxe essas premiações. E a gente teve aqui a grata alegria de receber no Direito de Resposta uma tríade de ouro. E vamos receber o 4º, né? Então a gente já recebeu aqui Paulo Aragão, Chico Musnick, Bárbara Rosenberg. E logo depois do seu episódio, olha que curiosidade, vem o Amir. Né? O Amir. Borocaiúva, que hoje é o CEO do escritório. E é uma alegria receber o pessoal do MMA, porque de fato é uma escola, né? E as oportunidades que eles te deram que você agarrou. Você falou, entrei aqui, me apaixonei, vou ficar aqui. Depois de 8 anos, você acabou saindo, você migrou para o Tawil, né, que tinha a parceria, tem com o Mayer Brown, um escritório que vinha numa atuada de crescimento. E você realmente fala muito bem, com muito carinho do BMA, não à toa, você falou, metade da minha festa de 50 anos era do BMA. O que te levou a sair e por que para o Tawil? Como é que foi esse movimento, que novos desafios você encontrou? Então, o Tawil tinha acabado de fazer uma associação com o Mayer Brown, que é um escritório gigantesco no mundo, né? É um escritório internacional. E eu nunca tinha tido uma experiência internacional, porque eu não cheguei a fazer um LLM simplesmente pelo fato de que eu comecei a trabalhar enlouquecidamente. Eu tinha escolhido fazer contencioso, né? A falência, e também não tinha grana para isso na época, né? Como eu falei aqui no começo. E eu falei, eu preciso ter uma experiência internacional. E eles toda hora atrás de mim, você não quer vir? E por acaso o prédio do Tawil Shecker, associado ao Mayer Brown, era junto ali do BMA. Então toda hora um pop-up ali no meu celular. Você não quer tomar um café? Você não quer isso? Você não quer aquilo? E a gente tinha acabado de passar por aquela crise do subprime no Brasil. Ninguém foi feito sócio no BMA. Eu estava na boca para virar sócio. Tinha um pouco também de maturidade da minha parte, aquela coisa que você quer tudo pra ontem, você quer fazer acontecer, e nem sempre é sobre mérito, né? Às vezes é sobre o tempo certo das coisas, né? Isso é uma coisa que a idade te ensina muito. E eu falei, eu não virei sócia esse ano, ninguém tinha virado, né? E agora eu vou pro escritório internacional, eu vou acontecer, e pedi demissão do BMA, aceitei a proposta para ser sócia e tocar essa área também de recuperação judicial falência do Tawil Shecker, associado ao Mayer Brown na época. Mas, Renato, você não sabe, eu passei assim, eu vomitava assim, antes de entrar na sala do Chico para falar com ele que eu ia embora. De tanta dor, e foi muito difícil para mim, foi um dos processos mais difíceis na minha vida, entendeu? Mas eu fiz. E foi também uma experiência muito boa para mim, para conhecer mais o mercado internacional, estar mais fora do Brasil, ver como é que funcionam os escritórios americanos. Também foi uma experiência muito valiosa, apesar de eu ter ficado pouco tempo lá, né? Foi um lugar que eu fiquei pouquíssimo tempo, acho que eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos lá. Mas é interessante você contar, porque o BMA é como se fosse a sua casa, né? Então eu imagino, de um lado, falando, puxa, aqui é minha casa, mas eu não vou virar sócia, aqui eu vou virar sócia. E eu, como headhunter, eu vejo isso muito, né? Essas nuances, porque às vezes você não vai virar sócio no escritório, não é por falta de competência, é por uma questão mercadológica, é por falta de espaço, é uma questão de tempo, mas isso que você falou é tempo de janela. Você só vai enxergar lá na frente isso, né? E ali, às vezes, na hora, você não consegue sair para fazer uma análise, né? Então, é natural. E você também tinha outras questões, né? Que é ter essa visão mais internacional que você acabou tendo. Você comentou que você ficou pouco tempo, e o próximo passo ele é muito interessante,
Porque você falou, olha, eu fui fazer direito porque eu queria ter autonomia. E aqui, você monta o teu escritório, né, que cruza um pouco com a história da autonomia, mas fala muito sobre empreendedorismo, né? E você acabou montando na época junto com o Eduardo Soares, o Soares Bumachar. Como é que surgiu essa ideia de montar um escritório do zero? Como é que foi essa experiência? Que dificuldades vocês encontraram? Conta um pouquinho dos bastidores daqueles primeiros dias de Soares Bumachar, que é uma história que fez muito sucesso durante muitos anos. Olha, foi uma loucura. Estávamos todos no Mayer Brown, né, no Tayo Shecker, e a OAB começou a apertar, dizendo notificando os advogados, dizendo que não podia ter escritório internacional praticando legislação brasileira, fazendo direito brasileiro, e a gente chegou à conclusão que não tinha mais condição de ficar ali, que ninguém quer brigar com a OAB, né? Enfim, não vou nem entrar nesse mérito, vamos fazer o que tem que ser feito. E saímos de lá, todos cientes de que a gente precisava ter uma estrutura full service, né? E saímos de lá e montamos o Soares Bumachar. Foi uma loucura, porque eu não tinha noção, eu nunca tive vontade de ser naming partner de um escritório, para ser bem sincera. Eu nunca tive vontade, embora seja muito bonito dizer que ser empreendedora, etc., de ser empreendedor de um escritório e de cuidar do dia a dia de um escritório. Contas a pagar, a conversar com o pessoal do RH. Eu gosto de ser advogada. A minha parada é ser advogada. Então, foi bem difícil. A saída foi muito complicada. Você imagina, éramos acho que mais de 30 pessoas saindo do escritório e montando um outro do dia para a noite. Foi extremamente complicado. Foi um momento muito difícil na minha vida. Muito difícil, mas muito recompensador, por outro lado. Porque eu vi que eu podia. Entendeu? Que eu podia fazer aquilo e que para onde eu fosse, os meus clientes iam comigo. Foi aí que eu comecei a perceber também o quão importante era a minha marca, entendeu? Era a minha posição no mercado. Eu estou dentro de um escritório, eu posso estar em qualquer escritório, entendeu? Eu vou estar com os meus clientes ali, porque eu tenho, entendeu? Uma marca que eu construía, que eu conseguia... como é que eu posso explicar? Eu consegui me colocar no mercado dessa forma. Então, eu posso estar em Mayer Brown, posso estar em Barbosa Musnick, posso estar aonde quer que seja. Obviamente, eu sempre preciso ter um escritório grande com pessoas, mas eu tenho a minha marca. E isso foi aí que eu percebi. Eu falei, nossa, do que eu sou capaz de fazer, porque eu achava que eu era incapaz. Mas foi uma loucura. E briga com o pessoal do Mayer Brown, porque saiu, aí levou não sei o quê. Aquelas coisas que você sabe, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão isso aqui vai... Mas foi duro, foi dureza e ao mesmo tempo muito recompensador também. E eram pessoas que eu, particularmente, tinha conhecido há 1 ano e meio. E você... Quem tem sócio tem chefe, né? É o que eu costumo dizer. E que, eventualmente, o escritório não deu tão certo por conta disso, entendeu? O erro de pessoa, é praticamente um casamento. E aí terminou acabando o escritório depois de 6 anos de muito sucesso. Muito sucesso. Com grandes operações, enfim. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Porque é um escritório que teve ali 6 anos, 6 anos de sucesso. Quando você montou, eu sei que você montou meio que de supetão. Né? E é muito legal você contar essa experiência, primeiro de tudo, porque cada um tem que saber qual que é o teu ponto forte. E para você é muito claro, eu quero ser advogado, eu gosto de ser advogado. Não adianta tentar colocar você numa outra posição, e eu vejo isso muito nos escritórios. Vamos forçar a pessoa a fazer tal coisa. E ela deixa uma característica dela, por exemplo, técnica e comercial de lado, para fazer uma coisa que ela não é tão forte. Então é muito legal ouvir isso. Mas você foi lá, montou o escritório, teve os desafios, né? A gente vai falar depois do fim da sociedade. Mas você esperava, você imaginava que o escritório fosse ter o sucesso e o renome que teve? Não imaginava. Quando a gente montou, eu falei, gente, eu vou passar fome. Entendeu? Minha vida acabou. Eu saí do Barbosa Musnick, saí do Mayer Brown, agora eu tô muito no escritório, aqui na Vila Olímpia, entendeu? O Soares Bumachar. Fidêncio Ramos, não era? Oi? Fidêncio Ramos. Aquela Fidêncio Ramos era a sucursal do inferno, né? Pra sair dali e entrar era um horror Shopping por causa Vila do trânsito. Tinha o shopping Vila Olímpia. Eu falei, gente, minha vida acabou. Como é que eu vou fazer? Porque eu sou rimo de família, né? Ajuda minha mãe, ajudava meu pai, entendeu? Eu falei... E é uma época em que você não consegue, você não tira dinheiro, né? Você tá lá, você só tá investindo. Mas eu não imaginava que fosse dar tão certo. E a minha alegria de ver aquilo, que eu era uma naming partner do escritório, que estava dando certo, porque eu tinha os clientes, entendeu? O Eduardo tinha os dele também, tinha o Cristiano, o Chagas, que está no Demarest, o Thiago, que também está no Demarest, que a gente conseguiu transformar aquilo, porque eram bons profissionais, entendeu? E como a gente era capaz. Mas eu jamais imaginava que ia dar tão certo, porque a gente participou de grandes operações, eu fiz grandes processos de recuperação,
recuperação judicial e falência ali naquele escritório. Era um escritório que chegou... ele cresceu 50% em 2 anos, entendeu? E o que deu errado mesmo foram as pessoas no final do dia, né? As relações ali dentro, foi tudo muito de supetão. O que eu costumo dizer, o combinado não sai caro, entendeu? E quando você fala... você pega uma pessoa que quer ser advogada para ela cuidar do dia a dia do escritório. Eu tenho essa meia-culpa. Eu não cuidei. Eu não cuidava de nada, na verdade. Eu tinha que cuidar, mas eu não cuidava. E esse foi o meu grande erro, entendeu? Porque eu não cuidava e eu era sócia, uma das sócias principais. Eu não queria cuidar, eu deixei na mão de terceiros para fazer isso. E, enfim, eu acho que isso foi o grande problema que eu enfrentei dentro do escritório, entendeu? E acho que foi por isso que acabou. Mas é legal você contar, né? Porque às vezes as pessoas preferem transformar a história, né? E eu entendo isso, né? Não é transformar, mas é trazer um lado mais bonito. E você tá falando a verdade nua e crua, né? O que não funcionou, o que funcionou e o que não funcionou, e que acabou levando ao fim do escritório, né? Mas antes você falou de uma coisa que me chamou muito a atenção, que é a marca pessoal, né? Que existe muito essa discussão. Só as grandes placas podem pegar grandes projetos? Pode ser que sim, pode ser que não, depende, né? Mas tem uma história de marca pessoal, né? Da história da pessoa, do atendimento personalíssimo, que é um pouco do que você traz, né? Que é ser uma referência ao que você é, né? Para onde quer que você vá, você vai levar isso, né? E foi justamente esse movimento que você fez. Você estava no Soares do Machado, né? Você teve teu escritório. Quando o escritório chegou ao fim, né? Pelo que você trouxe, você tinha alguns caminhos possíveis. Por que você escolheu ir para o Dias Carneiro, ao invés de, por exemplo, empreender? O que te chamou a atenção nesse novo projeto? Então, quando o Soares do Machado acabou, foi extremamente traumático para mim. Tanto que eu tive briga na justiça com o Eduardo Soares, entendeu? Isso para mim foi uma coisa, assim, porque você imagina um advogado descontencioso que tem um processo contra ele. Imagina. Não, tipo assim, eu contratei um advogado, Fábio Mesquita, que foi meu advogado, excelente, maravilhoso. Eu falei, Fábio, eu tô tendo um treco aqui. Eu tornei aquilo ali, porque... E briga de advogado, né? De fim de sociedade. Porque os outros sócios todos foram embora, foi barata voa ali naquele escritório. Ficou eu e o Eduardo, em determinado momento, o Eduardo falou, vamos acabar aqui a sociedade. Eu falei, gente, mas como é que pode? E aí teve uma briga societária horrorosa, entendeu? Uma briga que, enfim, acabou, graças a Deus, tá tudo resolvido. E eu falei, cara, eu quero ficar sozinha. Eu não quero mais. Peguei minha equipe inteira, saí ali da Fidêncio Ramos, fui para o escritório de um amigo, que no caso era o Bruno Soter, que foi managing partner do BMA. Você vê, fui me socorrer também de novo ali, né? E ele falou, vem para cá, Laura, você fica aqui, faz seu escritório para ver o que você quer fazer. O que você quer... Eu falei, bom, eu quero ficar sozinha. Só que, Renato, eu fiquei um mês lá, eu falei, não tenho condição de ter uma boutique a essa altura do campeonato de contencioso. Porque a minha prática é ampla, é multidisciplinar. Eu atendo grandes clientes em várias áreas, quer dizer, não é eu que atendo. Eu estava perdendo oportunidade ali. Um cliente vem para mim, ele fala, Laura, eu tô com esse problema fiscal. Olha, eu quero resolver aqui essa questão trabalhista. E eu não tinha para onde escoar. E dentro de um processo de falência, por exemplo, a gente estava fazendo a compra de uma empresa muito grande, que estava em recuperação judicial, por um cliente gigantesco também. Eu precisava fazer due diligence, eu precisava discutir questões trabalhistas, eu precisava discutir questões fiscais, e eu não tinha quem me ajudasse a fazer isso, porque eu sou uma pessoa extremamente especializada. Eu sei onde eu piso, eu sei o que eu faço. E eu sei até onde eu posso ir. Eu não sou advogada de novela da TV Globo que faz todas as áreas. Você já viu? Só tem um ator, faz tudo. Faz criminal, faz família. Não, eu faço o que eu sei fazer. Entendeu? Que é negociar, e sei muito bem delegar também. E eu falei, gente, eu não tenho condição de ficar sozinha aqui com a minha equipe. Eu vou perder trabalho, eu vou perder custo de oportunidade, enfim, essas coisas todas. E começaram a surgir propostas. Mas uma coisa eu sabia, eu não queria voltar para uma Big Law dessas. Eu não queria ter que entrar de novo naquele esquema de conhecer todo mundo, 80 sócios, participar. Eu queria crescer, talvez pela experiência que eu tive com o Soares do Machado, junto com o escritório, que eu tivesse alguma admiração, que eu conhecesse minimamente os sócios e que tivesse um projeto, que eu pudesse participar daquele projeto, não entrar num projeto pronto. E, dentre várias entrevistas que eu fui, eu conheci o Dias Carneiro, os sócios do Dias Carneiro, me apaixonei pelos sócios, éramos 7 sócios, eram 7, eu já me incluí, porque eu falei, é aqui que eu vou ficar. No primeiro dia que eu fui, eu falei, é aqui que eu vou ficar. E eles tinham um projeto de crescimento, tanto que hoje somos 25, eu fui a primeira sócia mulher, um projeto de crescimento muito bacana. E eu falei,
cara, eu vou ficar aqui, porque aqui tem todas as áreas, é um escritório em que você é atendido direto pelos sócios, com todas as áreas do direito, um escritório que tinha uma pegada internacional já, o que era muito bom, porque vinha de uma associação com Uria Menendez, né, que é uma firma espanhola, né? E eu falei, vai ser aqui que eu vou ficar. E eu fui pra lá e tô lá até hoje, extremamente feliz, entendeu? Hoje somos 25 sócios, eu continuo como head da área de falência e reestruturação, tem outros 2 sócios excelentes na área do contencioso também, que a gente trabalha juntos, enfim. E tem uma equipe enorme dentro do escritório, muito bom, acho que foi uma escolha perfeita para mim. E me chama a atenção, Laura, as suas escolhas, porque elas de fato são muito assertivas. Isso mostra que você se conhece, né? Esse seu autoconhecimento. Vou fazer direito, deu certo. Fazer recuperação judicial contencioso, deu certo. Eu quero agora ir para uma estrutura com essas características. Dias Carneiro está lá há 8 anos. Entrou com 7 sócios, hoje é um escritório com 25 sócios, enfim, fora o número de associados que cresceu. É um escritório que, no mínimo, só pensando aqui no número de sócios, mais do que triplicou. Exatamente. Né? Então você acompanhou também esse crescimento, ou seja, você se mostra de fato uma pessoa muito assertiva, que você sabe o que você quer, o que é raro de acontecer e de visualizar. Né? É muito legal, então, ouvir essa história desse lado. 7 para 25 sócios é um crescimento bastante expressivo. Né? Como é que foram esses últimos 8 anos? Que desafios vocês encontraram? Como é que foi atuar ao lado desses 7 e depois dos outros 18 sócios? Olha, o desafio é achar no mercado, né, alguém que queira para um escritório médio porte, que seja extremamente técnico e que tenha cliente, que tenha um apelo comercial, que saiba o que está fazendo. E a gente, eu fazia parte do comitê executivo, né, a gente trabalhou isso de uma forma muito bacana e conseguimos trazer pessoas muito boas para perto da gente. E crescemos realmente. Hoje a gente tem um desafio de onde é que a gente vai ficar, de tanta gente que tem dentro do escritório, entendeu? Hoje é o nosso desafio, a gente está na fase de reforma. Então é uma coisa que me dá muita alegria ter participado disso. E foi justamente, como você falou, foi justamente o que eu queria. Eu queria estar junto deles quando isso acontecesse. Eu queria estar junto, fazer parte daquele negócio. E hoje eu posso dizer que eu realmente acertei, porque eu sempre fui muito autêntica nas minhas escolhas. Eu sempre soube o que eu queria. E o que eu não queria. E nunca deixei de falar o que eu queria e o que eu não queria. O pessoal fala pra mim, meus sócios, Laura, isso é uma coisa que você não é, mas finge. Entendeu? Aqui você fala, porque é um business, né? Então foram muitos desafios e ainda temos muitos desafios pela frente, né? Desafios tanto na área tecnológica, hoje que o mundo mudou muito depois da pandemia, desafios de trazer novas pessoas para dentro do escritório, porque a gente tá comprador hoje no mercado. A gente tá comprador, o escritório está comprador. A gente quer crescer mais ainda, entendeu? Quer ter mais gente ainda, de qualidade, obviamente, entendeu? E aumentar, expandir cada vez mais, mas sempre, obviamente, com muita consciência. Não é trazendo 200 pessoas jogando dentro do escritório. Crescendo como a gente está crescendo, entendeu? De uma forma sustentável, exatamente. Eu tinha perdido a palavra, de uma forma sustentável. É isso, é para isso que tem, inclusive, a Sapiro. Pra te ajudar, trazer as melhores pessoas, ajudar na consultoria, porque quando a gente cresce, tem as dores do crescimento, né? E até onde a gente vai chegar? Né? A gente tem um plano, um planejamento estratégico, a gente tem um plano de sucessão, né? Então, para isso que também ajuda a Sapiro. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, eu vou contar para você. A Sapiro Legal Connections é o hub de soluções para mercado jurídico com foco especial em escritórios de pequeno e médio porte. Nosso objetivo é ajudar esses escritórios a se profissionalizar, melhorar a gestão e crescer de forma estruturada e sustentável. Oferecemos serviços de consultoria, recrutamento, palestras e mentoria, sempre alinhados às necessidades do seu escritório. Se você quer levar o seu escritório para o próximo nível, acesse sapiro.com.br e conheça todas as nossas soluções. Você traz alguns pontos bastante interessantes, né? Porque você começou lá atrás uma boutiquezinha, BMA, Will, empreendeu. E aí você vai para um escritório com 7 sócios, que hoje tem 25, que é, enfim, considerado talvez ele um escritório de médio, crescendo, né? Qual a diferença você visualiza entre essas estruturas? Uma boutique, para um médio, para um grande, no dia a dia? Se enxerga diferenças de perfil de pessoas e da rotina? Sabe que não, porque a gente lá no Dias Carneiro, a gente, apesar de ser médio porte, a gente concorre com os escritórios de grande porte. A gente faz todas as operações que os escritórios de grande porte também bidaram para fazer, mas quem levou fomos nós, entendeu? Então,
tanto na parte de infraestrutura como na parte de direito societário. É óbvio que uma estrutura de um escritório, do Pinheiro Neto, do Matos Filho, são escritórios fantásticos, fenomenais. São, sei lá, quantas pessoas tem hoje no escritório desse? 800 pessoas? Você tem que ter uma estrutura maior. Isso não tem a menor sombra de dúvida, entendeu? 10 pessoas no RH, a gente não tem nada disso, né? A gente tem uma coisa bem mais enxuta. Mas em termos de trabalho, a gente não deixa nada a desejar a ninguém. É muito pelo contrário. A gente compete com esses escritórios, a gente leva, entendeu? E ainda faz um trabalho extremamente diferenciado, porque é um trabalho tailor-made. Por quê? Porque ali é o sócio que está na frente do negócio. Você não vai contratar o Dias Carneiro amanhã e receber, que não é problema nenhum, obviamente, você ter um advogado júnior. O advogado júnior, ele entra onde ele tem que entrar, né? Mas você não vai ser recebido pelo advogado júnior, você vai ser recebido pelo sócio, o sócio vai estar ali à frente do negócio, com as estratégias. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, eu não acho que tem diferença de estrutura, obviamente que tem, de pessoas e de acessos que você tem, muito mais acessos a mais coisas, a mais RH, essas coisas todas. Às vezes reclamam lá, precisa do RH aqui, outro ali, que a gente não tem, né? Então, enfim, mas agora a gente compete com eles de igual para igual, entendeu? Em termos de trabalho. E legal a tua percepção, eu compacto com a tua visão, mais uma vez você traz a história de ser personalista, né? O sócio e a sócia que atendem, isso faz diferença. Mas você entra num outro ponto que é bastante polêmico no mercado, que é a precificação, né? Porque você vai concorrer com os grandes, você tem a qualidade para entregar, mas você vai discutir preço também. Como é que você enxerga esse tema precificação no mercado jurídico? Tem como sair de alguma maneira dessa discussão meramente por preço? Olha, tem. Dentro do contencioso, está cada dia mais difícil, né? Porque a grande verdade, Renata, é o seguinte: quando você chega no contencioso é porque tudo deu errado, né? Acabou o glamour de abrir champanhe porque fez um closing, o deal, o M&A, que é tudo em inglês, né? Todo mundo toma champanhe. Quando chega para mim, porque já deu tudo, o gato subiu no telhado, deu tudo errado, ninguém mais quer gastar dinheiro, entendeu? Porque já ganharam o dinheiro que tinham que ganhar. Enfim, então a precificação no mercado de contencioso, é o que eu costumo dizer para o meu time, é muito difícil. Mas qual é a grande vantagem que a gente tem? A gente tem prêmio e a gente tem sucumbência, entendeu? Mas, pô, Laura, para isso você precisa ganhar o processo. E eu sou daquela pessoa que eu não entro para perder, eu entro para ganhar. Esse negócio de o que vale é competir, para mim nunca funcionou desde pequena. Sou extremamente competitiva. Então você consegue, olhando ali um processo, olhando ali um caso que é submetido para você, em que você tem um budget curto, porque ninguém vai pagar a hora para advogado de contencioso, para ficar 3, 4, 5 anos num processo. Sim. Porque a verdade nua e crua é essa. Hoje, o contencioso, um processo, se você deixar ele até o final, é 4, 5 anos no mínimo. O Tribunal de Justiça tem 20 milhões de processos de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo. É muita coisa. É o maior Tribunal de Justiça do mundo em volume de processo. Então, todo mundo sabe quanto tempo aquilo ali vai demorar, né? Então, a precificação é uma coisa extremamente complicada. Então, eu conto muito com prêmio, com sucumbência, porque a gente ganha mesmo, a gente vai atrás. Eu gosto mesmo de ganhar, na verdade. Então, eu sou muito competitiva, não gosto de perder nem para o ímpar. E, obviamente, todo mundo faz bid hoje em dia, né? Até porque eu tendo grandes empresas, ninguém vai chegar de primeira com você e falar: olha, Laura, vou te contratar, né? Tem outras propostas. Você fala: olha, se eu puder te ajudar em alguma coisa, o que dá para fazer para eu pegar, eu faço. Obviamente que chega um momento que, olha, não vai funcionar. Eu não consigo trabalhar por esse preço, entendeu? Mas, geralmente, a gente consegue, porque tem a sucumbência, tem o prêmio, no final tudo se paga, quando não se paga vai ter um outro projeto, mas é muito difícil a precificação hoje no contencioso, entendeu? Muito complicado. Hoje em dia, o tempo que os processos levam, e é por isso que eu digo, você tem que estar no fórum para agilizar, para fazer com que o seu processo ande, chão de fórum, barriga no balcão, entendeu? Eu concordo com você, acho que a precificação está difícil em todas as áreas, é muita competição, é muita gente baixando o preço, né? E aquele barato que sai caro, né? Às vezes você paga barato, mas vai pagar 2 vezes. Mas, Laura, tem uma questão que é muito relevante, que você falou de ganhar, e que está atrelado ao sucesso, né? A sucumbência, ao prêmio. Mas, infelizmente, já não depende mais 100% de você. Antigamente, você olhava o processo e falava que a chance de ganho é X. Hoje a gente vive uma insegurança jurídica em decorrência do nosso judiciário e de tudo que a gente tem visto.
Como fazer para gerenciar essa situação? Essa questão é uma questão muito complicada de eu responder. Eu gostaria de responder de uma outra maneira, mas eu não posso, né? Então, eu vou tentar aqui da maneira que diz respeito à minha pessoa, né? Eu acho que 50% ou 60% depende do advogado. E que depender da gente, a gente vai fazer tudo de melhor para poder resolver. Mas eu entendo também hoje que dentro do sistema judiciário brasileiro, que realmente precisa de uma reforma urgente, na minha opinião, onde um Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior do mundo, né, tem 20 milhões de processos com 2 mil juízes de piso, eu entendo que é muito difícil você ter uma estatística e dizer, olha, isso vai demorar tanto tempo, ou tal juiz vai julgar assim ou assado. É óbvio que você vai chegando nos tribunais, você vai tendo uma especialização maior, você vai tendo pessoas que têm mais tempo de magistratura, que têm mais maturidade, e você consegue resolver de uma maneira melhor. Mas até chegar no tribunal, aí já são mais uns 5 anos. Para chegar no STJ, então, dificílimo hoje. Dificílimo. Os recursos especiais que passam hoje, se eu não me engano, estão em torno de 5%. E as decisões, aí eu vou falar como uma advogada com a devida vênia, que negam a admissão ao recurso especial, são copiadas e coladas, boa parte delas. Entendeu? Por quê? Porque é a verdade, entendeu? Os caras estão ali examinando 10 mil recursos especiais. Eles pegam, colam, alegam súmula 7, está tudo certo. Então, você tem que ter... Aí entra o advogado, mais uma vez, para ir para Brasília, para sentar lá, explicar, implorar para ser recebido. Então, hoje, é muito difícil você fazer uma estatística. Não tem nada pior do que um cliente me perguntar, Laura, quanto tempo isso vai demorar? Tipo assim, querido, isso eu não sei, mais fácil perguntar qual é o número que vai sair na Mega Sena, porque eu realmente não sei. A justiça no Brasil realmente precisa de uma reforma, os juízes precisam estar mais desafogados, entendeu? Não dá para você ter 20 milhões de processos, 2 mil juízes de piso, e mais um motivo para o advogado estar lá full time. Tem que estar no fórum, tem que conversar com o juiz, tem que agilizar os processos, entendeu? Tem que ir atrás, porque senão não funciona. Não quer fazer isso, não pode ser advogado contencioso. Vai fazer M&A, capital markets, entendeu? Agora, contencioso é isso. Não, e é legal ter a tua visão. O que eu tenho gostado muito da nossa entrevista, eu já sabia que isso ia acontecer porque é o teu perfil, é a autenticidade. Você fala o que tem que ser falado, né? E tem que ser falado mesmo, né? Uhum. É muito difícil, né? Principalmente o advogado de contencioso que você está falando, que você não consegue mais trazer a chance de êxito, você não consegue mais trazer quantos anos isso vai, porque antigamente você fala, 3, 4 anos, pode ser 8, pode ser 10, não dá mais para você definir, né? Então, compactuo 100% com a tua visão em relação à questão da reforma do judiciário, é absolutamente necessária. Você falou outras tantas coisas aqui que a gente poderia citar em relação ao judiciário. Um outro tema que você falou é tecnologia, né? Do escritório investir em tecnologia. E a gente, enfim, vê um mercado jurídico mudando em decorrência da inteligência artificial. Nós temos, inclusive, a pergunta do nosso patrocinador da Lopt, que eu vou contar agora um pouquinho para você. A Lopt é uma plataforma de inteligência artificial criada sob medida para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Ela reduz drasticamente o tempo de análise de documentos, entrega respostas com segurança e confiabilidade, sem as alucinações comuns de IA genéricas. E combina o contexto dos documentos com uma base de legislação e jurisprudência curada pela própria Lopt. Entre suas principais funcionalidades estão defesas automatizadas, análise simultânea e comparativa de documentos e chat jurídico com base de legislação e jurisprudência confiável. Eu queria ter a tua visão em relação ao quanto que a inteligência artificial e essas ferramentas disponíveis têm impactado no mercado jurídico, nos escritórios de advocacia e na área de recuperação judicial. Qual que é o futuro que você enxerga em relação a esse tema? Eu enxergo que sem inteligência artificial, os escritórios não vão existir no mundo mais. Porque ninguém está disposto a pagar hora de advogado para fazer uma procuração, para fazer um ato societário, entendeu? É para fazer uma petição inicial simples. Não tem sentido. Eu acho que a inteligência artificial veio aí para ajudar a gente. A gente está investindo profundamente em inteligência artificial dentro do escritório. Isso é um dos tópicos. Eu posso dizer também, dentro da minha autenticidade, minha total ignorância em relação a isso. Estou me inscrevendo num curso de inteligência artificial para advogados, porque eu não quero ficar para trás. E acho que sem isso, quem não investir nisso, já era. Saiu do mercado e desapareceu, entendeu? Porque a inteligência artificial é tudo. Hoje você faz qualquer coisa, uma procuração muito mais fácil. Eu vou cobrar do advogado, isso nem tem mais em folha de tempo esse negócio, para fazer uma procuração, para fazer um ato societário, não existe. E eu acho que vai ficar cada vez maior o negócio. Eu acho que, enfim, mas sempre, eu não acho que
vai acabar a profissão. Não acho que de jeito nenhum. Eu só acho que veio para ajudar e acho essencial. Não, sem dúvida, você trouxe durante o episódio a questão do personalíssimo, da pessoa do advogado. Isso a máquina não vai substituir. Você ir lá no STJ despachar, fazer o processo andar, a barriga no balcão, não vai. Né? Então a inteligência artificial está aí para ajudar, principalmente para essas questões, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, né? E para isso tem a Lopt, mas tem um quê humano, né? E isso eu acho que no médio, longo prazo, no curto, médio prazo, melhor colocando, não vai mudar, no longo prazo tenho minhas dúvidas. Vou aproveitar, já que você acredita em inteligência artificial e eu compactuo com a tua visão, ela veio para ficar e quem brigar com ela vai perder certamente. A gente vai dar 5 acessos para vocês conhecerem essa ferramenta da Lopt. Depois a turma da Lopt vai entrar em contato contigo. Laura, você tem uma carreira incrível, você participou de diversas recuperações judiciais absolutamente emblemáticas, diversos processos judiciais, litígios importantes do nosso mercado. Tem algum que é mais emblemático para você? Se sim, qual e por quê? Eu dizer um específico... Pode ser mais também. Bom, teve a recuperação judicial da Oi, onde eu atuei pelos trustees lá, holandeses, né, pelas emissões que a Oi fez. Teve a da Varig foi maravilhosa, foi a primeira recuperação judicial, foi onde a gente aprendeu a lidar com Lei 11.101, ou não aprendeu, porque já mudou tudo, entendeu? Já mudou, você vê, é só no Brasil, uma lei de 2005, tem 20 anos. Tem 20 anos, ela já foi emendada 2 vezes, já mudou tudo, todos os precedentes, entendeu? É uma loucura. Eu também sou expert witness, e esse eu estou sobre sigilo, eu não posso falar, mas que também é uma falência gigantesca no Brasil, que resvalou para vários lugares do mundo, enfim, bens em Cayman, em BVA, não sei o que lá. É uma loucura isso. Eu também acho, estou amando fazer isso, inclusive porque, como expert witness, você tem que explicar para os juízes de cortes estrangeiras, já não é a primeira vez que eu faço esse trabalho, como é que funciona a legislação brasileira, o que é uma loucura para um advogado, porque você tem precedentes de todos os lados. Aí o juiz chega para mim e fala, mas vem cá, doutora, não estou conseguindo entender, tem um precedente que diz A e outro que diz Y, sobre o mesmo assunto, né? Aquilo que a gente estava falando antes. Então, eu também estou nisso, para mim é emblemático esse caso. Eu não posso dar maiores detalhes porque tá em segredo. Tem tantas. Tem a Clealco, que a gente também fez o Deep Financing, que eu adoro fazer. Eu gosto muito, muito, além de fazer a recuperação do crédito, eu gosto muito de fazer investimento em distressed, entendeu? Então tem tantas. Parmalat, nossa. Um clássico. Eu não quero deixar ninguém de fora, entendeu? Nenhum devedor de fora. Então, mas foi muito bom. Varig Log, que eu fiz a recuperação judicial toda da empresa, também que teve Chapter 15 nos Estados Unidos, bastante coisa. Que bacana. Quando eu fui preparar o roteiro, conversei com um grande amigo que trabalhou com você, que é o Denis. Adoro Denis. Te manda um grande abraço. Falei, Denis, me conta aí alguns casos bacanas aí para perguntar para Laura. E ele comentou, e eu queria que você contasse essa história, sobre a turbina de um dos aviões, no caso da Varig. Como é que foi essa história? Isso foi muito bom. Isso, a gente era advogado da GE, né, pela Varig, que era o principal credor da recuperação judicial da Varig, ou um dos principais, enfim, já tem tanto tempo. E a GE que fornecia as turbinas dos aviões da Varig. Obviamente, a Varig entrou em recuperação judicial, a gente tinha alienação fiduciária das turbinas. Eu falei, vamos pegar as turbinas, entendeu? Vamos lá. Sem turbina, o avião não voa, né? Só que a turbina, ela tem vários compostos ali dentro da turbina. Tinha uma pecinha chamada, acho que era QEC, eu já não me lembro o nome, que era de não sei quem, entendeu? De um outro credor. E aí o credor falou, não é meu. Bom, enfim, resumo, foi uma grande confusão. Nós conseguimos pegar a turbina, fomos lá, carregamos a turbina com uma decisão do STJ, entendeu? Num recurso especial que não tinha sido sequer interposto, através de uma liminar. Hoje em dia você já não pode fazer isso, tá? Hoje em dia o CPC mudou e você já não pode fazer isso. Mas antes, como a gente estava parado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, se não me engano era o Fux, que era vão achar que eu sou uma velha aqui, né? Que era o desembargador do processo. Estava com ele para decidir um desembargo de declaração que a gente tinha feito no agravo de instrumento. Então a gente não tinha como interpor recurso especial.
Só que ali eu já vi, não ia ter solução, e a gente ia perder a turbina. O que a gente fez? A gente entrou no STJ com uma medida cautelar para dar efeito suspensivo a um possível recurso especial, entendeu? Foi uma invencionice. A um possível recurso especial que seria interposto, a gente conseguiu, né? Não sei se era o Fux, acho que eu me enganei, acho que não era o Fux. Mas não me lembro quem era o desembargador que estava à frente. E conseguimos pegar a turbina. E Denis lá, de madrugada, era a época que a gente trabalhava de madrugada, tá? Virava noite, não tinha esse negócio, não. O estagiário dormindo embaixo da mesa. Era uma loucura. Muito interessante esse caso. Que legal, que legal. Ele contou com muito carinho, ele tem muito carinho também por você. Eu adoro o Denis. O Denis mora no meu coração. Muito interessante esse caso. Quando ele contou, eu fiquei falou, olha, pergunta, eu fiquei curioso, é legal conhecer essa história. Antes da gente avançar para a próxima pergunta, que é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, mas que, enfim, de certa maneira, tem aí sua polêmica por trás. Vamos pegar leve aqui, né? E eu vou falar sobre o nosso patrocinador e dar um presente para você, da Barbearia Corleone, se você quiser conhecer mais. A Corleone carrega a tradição de unir estilo e cuidado masculino em ambientes sofisticados, com unidades no Itaim Bibi, Faria Lima e Morumbi Shopping. E para você, ouvinte do Direito de Resposta, temos uma condição especial. Ao agendar o corte de cabelo, a barba no valor de R$100 sai como cortesia. Essa vantagem é válida exclusivamente na unidade da Faria Lima, nossa maior e mais recente casa, que fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2902. Se quiser agendar, pode nos ligar nos telefones aqui embaixo. Eu quero dar um presente para você, para o teu marido, na verdade, pegar uma assinatura com 6 serviços que ele pode fazer ao longo de um mês. Lá na Barbearia Corleone, na mais nova das unidades que é da Faria Lima, tem vários escritórios ali perto, um ambiente maravilhoso. Então quero te presentear, a turma da barbearia vai entrar em contato com você. Obrigada, Paulo Rogério se deu bem, hein? Ele ganhou, se deu bem. Você ganhou lá no Dias Carneiro os acessos da Lopt, e ele ganha barba e cabelo para fazer lá na Corleone, que eu sou super fã. Enfim, já vou lá há 10 anos e a Corleone tem 11 anos, então uma grande alegria. Você tem uma carreira irretocável. Diversos prêmios, dentre eles, inclusive, recentemente, nos últimos 2 anos, né, o prêmio do The Client Choice Award, que é um prêmio dificílimo de se ganhar, tanto que você foi a única advogada brasileira a ganhar esses prêmios. Você teve que superar mais obstáculos que o usual para chegar onde chegou por ser mulher? Não tem a menor dúvida que eu tive. Só que eu só fui perceber isso mais tarde. Engraçado, né? Eu fui criada, tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe, com esse impulso para autonomia e independência. Minha mãe falava, a vida só presta quando você é dono do seu próprio nariz, né? Ela sempre me disse isso. E eu sempre fui indo, sem perceber. E sem parar um pouco para olhar como o mundo jurídico é masculino. Como o mundo corporativo é masculino. Se você pega os grandes escritórios, isso sem mimimi nenhum, e não é culpa de A, B ou C, entendeu? É o que é. Sim. É o que é. O feminismo começou a entrar com muita força, tem o quê? 5, 6 anos atrás, 10 anos, na minha época. Isso não existia, mas eu tenho uma irmã também, sou de família libanesa, né? É engraçado, duas filhas que foram criadas total para ter independência. Então eu acho que muito por conta disso eu fui indo sem perceber, mas hoje eu olho para trás e eu vi que eu tive que enfrentar muitas coisas pelo fato de eu ser mulher. E talvez essa minha gana, essa minha eu querer fazer o melhor e estar ali também esteja relacionado com o fato de eu ser mulher. Porque eu acho que eu tenho que fazer tudo em dobro, Sim. entendeu? Tudo muito melhor. E ainda mais na minha profissão, que é o contencioso, que é uma profissão de briga e de argumentação, eu tenho que tomar muito cuidado para não ser considerada histérica, entendeu? Tudo isso, e eu já vi isso passar muitas vezes, mas você sabe, Renato, que eu não percebi. E hoje, com essa coisa do feminismo, em que eu participo de rodas, eu converso muito com as mulheres lá do escritório, com as meninas novas que estão chegando, eu vejo sim que eu tive que passar por uma série de dificuldades que eu poderia eventualmente estar muito melhor se eu fosse um homem, entendeu? Na minha carreira, mas que isso tudo faz parte da vida, entendeu? E eu acho que está melhorando cada dia mais. Hoje no escritório, por exemplo, quando eu entrei, eu era a única mulher sócia, hoje já temos 5 mulheres sócias, entendeu? Que estão ali arrebentando, Paula, 2 Vanessas, Joyce, enfim, Cíntia, e eu fico muito feliz com isso, mas não tenho a menor dúvida, não dá para dizer que, não, foi tudo igual, não é igual, né? Como no todo.
topo estão os homens, a grande parte das vezes eles resolvem muitas coisas lá no shopping deles, jogando futebol, aí quando chega na reunião já tá tudo mais ou menos certo, só que você não joga futebol nem toma chopp, e muito menos joga pôquer, então quer dizer, você vai ao shopping, você vai, enfim, tomar um vinhozinho, mas... E não acho que é nada de propósito, tá? Eu acho que é como a coisa foi sendo construída e está mudando, eu acho, cada vez mais, entendeu? Não, e eu gosto, de novo, mais uma vez, a autenticidade. Você fala o que tem que ser falado. É assim, ou era mais assim, e vem mudando, porque tem que mudar. E vai mudar cada vez mais, porque, pelo menos o mercado jurídico, é um mercado que a tendência para os próximos anos vai ser um mercado muito mais feminino, tem muito mais mulheres se formando, né? Então, acho que as coisas, elas se juntam. Mas é importante ouvir, né? Você é uma profissional de sucesso, você está no topo, e você passou dificuldades, teve que superar mais obstáculos, e eu ouço muito isso aqui. Passei, mas só percebi depois, né? Que bom que foi só depois, né? Mas é claro que é muito dolorido, porque você olha para trás. Tem gente que passa por dificuldade, percebe da dificuldade e às vezes acaba tendo mais dificuldade para superar a barreira, né? Porque está sentindo naquele momento. Então, muito importante ouvir, é realidade, é fato, né? Como é que a gente faz para melhorar? Então, é importante ter a tua percepção. Você tem uma carreira, como te disse, de muito sucesso, né? Enfim, mais uma vez os prêmios falam por si só, essa gana, essa vontade que você tem, a alegria que você tem em advogar. Você se arrepende de algo que você tenha feito e até onde você ainda quer chegar? Arrepender, não me arrependo de nada. Absolutamente nada. Agora, eu errei muito. Na vida, e graças a Deus eu errei, porque foi com erro que eu aprendi, entendeu? E eu não tenho arrependimento, porque eu não estaria onde eu estou hoje. Se eu tiver arrependimento das coisas que eu fiz, eu estaria insatisfeita com a minha situação hoje e eu não estou. Agora errei de pessoas, errei de trabalho, errei em relações, errei muito e aprendi com os meus erros. Cara, aonde eu quero chegar, você sabe que, tipo assim, eu quero continuar advogando da maneira que eu advogo, eu quero fazer os melhores processos de recuperação, eu quero ter uma equipe maior ainda do que eu tenho, entendeu? Eu quero estar junto do escritório para aumentar mais ainda o escritório, Sabe, você chegou onde você queria chegar? Não, eu quero mais, eu sempre quero mais. E tá sempre relacionado com o que eu tô fazendo. Por isso que eu sou tão feliz, entendeu? Porque eu quero aumentar minha prática cada vez mais, entendeu? Eu quero ser uma advogada cada vez mais referência na área ter cada vez mais clientes, enfim. É seguir a tua trajetória. Seguir a minha trajetória, exatamente. E eu gosto da sua visão. Primeiro, que ser humano erra, faz parte. Segundo, que o conjunto de coisas que aconteceram com você, sejam certas, erradas, com arrependimento, sem arrependimento, te trouxeram até aqui, né? E você é feliz onde você chegou e quer mais, né? Então, é Exato, isso. Exatamente. Falamos muito da Laura na PJ. Quem é a Laura na PF? O que você gosta de fazer? Aí, eu sou a maior festeira do mundo, entendeu? Adoro festa, adoro os meus amigos. Eu casei muito tarde, casei aos 40 anos de idade, né? Então, eu sempre tive uma rede de amigos muito grande. Quando eu me mudei do Rio para vir para São Paulo também. Então, eu amo viajar. Eu amo. Você melhor fala... coisa. Não, melhor coisa. Tem coisa melhor do que viajar? Não tem. Gente, não tem. Não, eu falo que eu trabalho para poder viajar. Eu amo viajar, amo conhecer o mundo. Eu amo sentar, tomar um bom vinho, entendeu? Jogar conversa fora. E eu me renovo e recupero as minhas forças no mar, na praia, né? Essa é a minha parte carioca. Eu casei com um paulistano, ele mentiu pra mim, né, no começo. Ele falou, eu amo a praia. Tem alergia à areia, pra você ter uma noção, Renato. Ele vai no mar, ele diz que a areia tá grudando nele, já eu vou, eu caio no mar, fico lá. É lá que eu me renovo, é lá que eu encontro as minhas forças. E eu gosto de estar rodeada de pessoas, eu gosto de pessoas, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu gosto de pessoas. Eu gosto de estar com gente comigo, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir o outro, isso é muito importante para mim, ouvir. Qualquer programinha, um shopping, pode me chamar que eu vou, me chama que eu vou, entendeu? Tendo gente interessante, boa de papo, é comigo mesmo. Que bacana, muito legal. Ao longo desse episódio você trouxe várias histórias, trouxe conselhos. Sobrou algum conselho em especial para você trazer para os nossos ouvintes? Então, conselho, eu não sei se eu tenho autoridade nenhuma para dar conselho para alguém, entendeu? Mas eu vou dizer uma coisa, faça a sua rede de networking, mas faça uma rede de networking autêntica, entendeu? Autêntica e verdadeira, tá? Na vida, o mundo dá muita volta. Se cerque de pessoas
Porque sem pessoas você não é ninguém, tá? Ninguém faz nada sozinho, é o que eu costumo dizer. Ninguém faz nada sozinho. Se você tem uma boa rede de networking, uma rede autêntica, com amigos, na verdade, pessoas que você realmente, um dia vão estar embaixo, outro dia vão estar por cima, mas você vai estar sempre ali com aquelas pessoas, e aquelas pessoas vão ser sua rede de apoio. Eu acho isso essencial na vida de qualquer pessoa. Outra coisa que eu acho também muito importante é ser independente. Você com independência, eu digo até independência financeira. Você está começando a trabalhar, você está no primeiro período, no primeiro ano de trabalho, vai juntando seu dinheiro para você poder tomar suas decisões no futuro com mais tranquilidade. Amanhã você quer fazer um move, quer sair, ou quer passar um ano fora, ou quer, sei lá, tentar abrir seu escritório, você precisa... Tenha a sua independência. Independência não só financeira, que eu acabei de falar, como independência com seus clientes. Porque aí você vai ser um bom advogado, ele tem isso, entendeu? Tem cliente. Então é ser independente. Aonde quer que você vá, você vai ter aquilo com você. E esteja preparado. Se tem uma coisa que ninguém tira de você, é aprendizado. Ninguém. A minha avó sempre falava isso pra mim. Minha filha, ninguém tira de você o aprendizado. E esteja preparado. Eu acho que com tudo isso, eu acho que você vai ser um grande advogado e já tem meio caminho andado. Que legal, que legal. 3 conselhos importantes e que formam, de fato, um bom profissional para a nossa área. Laura, obrigado. Prazer enorme te receber. Faltou um conselho, que é o que você é, autêntico, e é o que foi esse episódio, autêntico. Você falou que tinha que ser falado. Eu fiquei muito feliz em te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço também, adorei. Obrigada. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.